Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Gerência de Projetos em RH. Hoje nós vamos falar sobre os 5 processos de gerenciamento de projetos conforme o PMI e o Guia PMI-BOK. Analisar o gerenciamento de projetos e os 5 grupos de gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Também vamos conhecer quem são os gerentes de projetos e os problemas mais comuns que provocam falhas nos projetos em gestão de pessoas. Vamos lá? O gerenciamento de projetos, portanto, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução do projeto de forma eficiente e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica para as organizações, permitindo com que elas unam os resultados do projeto com os objetivos do negócio e, assim, melhor competir no mercado. Gerenciar projetos sempre foi aplicado informalmente, mas começou a emergir como uma profissão distinta nos meados do século XX, com o Instituto de Gerenciamento de Projetos, o PMI, que é uma das maiores associações de profissionais de gerenciamento de projetos no mundo. E para garantir o sucesso dos conhecimentos de gerenciamento de projetos, e processos de trabalho, existe a publicação do Guia PMI-BOK, que também é conhecido como um guia de conhecimento de gerenciamento de projetos, que é uma espécie assim de livro, um livro-guia publicado pelo PMI. Isso é para ajudar todos os gerentes de projetos, inclusive aquele gerente de projetos de recursos humanos. O PMI traz 5 grupos de gerenciamento de projetos, que são início, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. Esses farão parte do ciclo de vida do projeto, conforme aqui do lado. A iniciação ou conceituação do projeto é a fase de identificação das necessidades, da viabilidade de orçamento e de cronograma e também da equipe que irá trabalhar na proposta. Nessa fase é onde se inicia oficialmente o projeto, através de um termo de abertura. O planejamento são os estudos da análise dos recursos detalhados do plano. Já a execução é a implementação do plano do projeto, da coordenação das pessoas e dos outros recursos que a gente vai utilizar para executar o plano. O controle, que parece ser o último, mas não é também um processo de monitoramento dentro da implementação, onde haverão as modificações do projeto. E, por fim, ao encerramento, a finalização, é a entrega do projeto ao cliente. O Guia PMI-BOK tem sido uma das principais ferramentas em gerenciamento de projetos e que define um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos composto aí por 10 áreas: gerenciamento de integração, gerenciamento de escopo, gerenciamento de custo, gerenciamento da qualidade, gerenciamento das aquisições, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos, gerenciamento do tempo, gerenciamento das partes interessadas. Mais tarde, nós vamos falar sobre cada um desses conhecimentos, ok? E agora, quem são os gerentes do projeto? Estes não necessariamente são engenheiros ou administradores. Podem ser profissionais de diversas áreas, mas devem ser pessoas organizadas, apaixonadas e bem orientadas para um objetivo, que compreendam o que o projeto tem em comum e sabem do seu papel estratégico pela qual as organizações obtêm sucesso e aprendem e mudam. Os gerentes de projeto são agentes de mudança, ou aquilo que eu gosto de falar, agente de transformação. Eles próprios estabelecem os objetivos de um projeto e usam suas habilidades e competências para inspirar um sentimento de propósito compartilhado dentro da equipe de projeto.
Eles aproveitam da adrenalina organizada de novos desafios e as responsabilidades para conduzirem os resultados. Trabalham bem sob pressão e se sentem confortáveis diante das transformações e da complexidade de um ambiente dinâmico. Os gerentes de projetos cultivam as habilidades das pessoas para desenvolver confiança e comunicação entre todas as partes interessadas do projeto, aqueles que nós chamamos de stakeholders. Os seus patrocinadores, aqueles que farão uso dos resultados do projeto, são aqueles que dispõem dos resultados necessários e dos membros da equipe do projeto. De acordo com a Meta Consultoria, os projetos falham por 10 motivos básicos. Não alinhar o seu projeto com a visão estratégica da empresa, equipe com dúvida ou sem treinamento adequado para o projeto, escopo do projeto inflexível em mudanças, ou seja, não há um plano B, excesso de otimismo com os prazos e datas do projeto, falha de comunicação e ausência de reuniões regulares, não projetar os custos corretamente, não estabelecer critérios para aprovar custo extra, não definir as regras e as responsabilidades de cada um na equipe do projeto, não dar o feedback aos stakeholders, ou seja, às partes interessadas do projeto. E, em primeiro lugar, não esclarecer o escopo do projeto a todos da equipe. Veja um exemplo muito antigo, né? Um exemplo até da época que eu fazia a minha graduação, mas que eu penso assim, que é um exemplo antigo, mas que a gente pode aplicar até hoje, né? Para a gente poder entender essa prática aí dos projetos, ao qual a gente pode cometer muitos erros em relação a eles. Um exemplo disso, olha só o desenho que eu mostro, que mostra aí, olha, como o cliente explicou. Depois, né, do próximo desenho, a gente tem como o cliente do projeto entendeu. Aí vem o outro. Como o analista planejou. Aí o outro desenho. Como o programador codificou. Depois, o que o best testers, né, receberam. Depois, como o consultor de negócios descreveu. Aí vem o valor que o cliente pagou do projeto, olha só, gente. E como o projeto foi documentado, ele não foi documentado. Então, o que a assistência técnica instalou? Olha o desenho. Então, como foi suportado? Depois, quando foi entregue? Olha, o balanço foi entregue no momento do inverno, ao qual ninguém sai no frio para balançar, né? E aí, ao final, no último desenho, a gente tem o que o cliente realmente necessitava. Olha o desenho, gente, como realmente o cliente necessitava ali daquele projeto, o que ele queria com aquele projeto. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Mas se ficou alguma dúvida sobre estes assuntos, vá lá no fórum de dúvidas que estarei pronta para te ajudar. Bons estudos!